Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje em memória de Nossa Senhora das Dores, para poder de fato refletir e estudar o Evangelho que a Igreja nos propõe para este dia, que se encontra lá em João capítulo 19, versículo de 25 a 27, que diz assim para a gente. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Eu conversava com um padre recentemente, ele dizia que esse texto é muito pequeno e que às vezes a gente sente muita dificuldade até para poder preparar reflexões acerca dele. Então eu vou trazer aqui muito material para te ajudar na tua reflexão, na tua oração, na sua preparação de palestra, de homilia, enfim. Então preste bem atenção em tudo, tá bom? Primeira coisa, o Evangelho de João ele tem uma mistura muito grande de elementos históricos e de elementos simbólicos. Isso porque o Evangelho de João ele contém uma alta teologia. Então tem hora que a gente deve ficar pensando assim na historicidade, mas também estar atento àquilo que para João é um símbolo de uma realidade muito mais profunda. Partindo desse pressuposto, eu quero já chamar a atenção para uma coisa para você. Para o Evangelho de João, a hora máxima do seu Evangelho é a hora suprema, né? Que ele diz lá no seu capítulo 12, versículo 27, que é a hora da exaltação da cruz. Esse é o momento central, é o momento culminante. E é interessante você perceber que Maria se encontra nesse momento. Então Maria acaba então sendo dentro do Evangelho de João uma figura altíssima, porque ela está no ponto alto do seu Evangelho. Mas vamos versículo por versículo aqui para a gente poder analisar, né? Junto à cruz de Jesus, segundo diz aqui fala perto, mas a melhor tradução seria junto, estavam de pé a mãe dele, e aqui vai dizer a sua mãe, a irmã da sua mãe, e Maria de Cleofas e Maria Madalena. Então, a primeira coisa que é interessante é essa expressão de que estavam de pé. Claro que a gente não tem como saber muita coisa. Lucas, por exemplo, no seu capítulo 23, vai dizer que se estava longe, mas João fala que se estava junto, próximo à cruz. Na verdade, a gente precisa então perceber que João analisa isso aqui como um sentido espiritual, que indica duas coisas. Estar de pé tanto indica firmeza como constância, não apenas de Maria, mas de suas companheiras. Isso porque elas estavam num momento de profundo sofrimento, de profunda provação. Além disso também, o próprio Santo Agostinho, ou melhor, Santo Ambrósio, vai dizer uma coisa muito bonita. Ele diz assim: leio que estava de pé, não que chorava. Ele comenta isso para fazer essa alusão de que elas estavam de pé em constância, mas não se diz que estavam chorando. Mas aí, qual é o sentido? Tem três sentidos que as pessoas costumam pegar desse texto. Primeiro é a Mater Dolorosa, que inclusive é falado muito hoje, né, Nossa Senhora das Dores, que ela seria como tantas mães das dores sofrendo pelos seus filhos mortos, que Maria naquele momento ela acaba, né, juntando as dores de todas as outras mães. Tudo bem esse sentido, mas temos mais coisas a falar. A outra é que Maria seria a Mater Gloriosa. Isso porque Maria está participando da hora gloriosa, da hora com H maiúsculo que Jesus está vivenciando. E por fim, Maria Mater Viventium. Isso porque Maria é aquela mulher com M maiúsculo que alude a Eva. Maria é a nova Eva. Só que aqui diz que Jesus, vendo sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. É interessante você entender que Maria e o discípulo amado, eles na verdade não são pessoas específicas, mas sim são símbolos de uma realidade ainda maior. Maria, que já foi inclusive chamada no Evangelho de mulher, ela representa a nova Eva, a mãe da humanidade. Então ela também acaba sendo figura da igreja, figura da comunidade também, que gera filhos por meio dos sacramentos. Ademais, o discípulo amado representa aqueles que são de fato discípulos fiéis. É o exemplo de discípulo coerente. Ele é a imagem de qualquer um discípulo. Então, por isso também a imagem minha e também de tantos outros. E aí, depois desse momento, Jesus olha para sua mãe e aí perto dela vê que está o discípulo amado. E eu quero chamar a atenção uma coisa, né? Aqui diz que ele estava ao lado dela. Na verdade, a melhor tradução é perto dela, não é ao lado, é perto. E aí vem uma coisa interessante.
Ao lado de Maria, ou melhor, perto de Maria, junto a Maria, estava o discípulo amado. Lembra que eu falei a você que o discípulo amado representa o ideal de um discípulo? Todos nós que somos discípulos de Jesus precisamos então ter essa proximidade com Nossa Senhora. E essa proximidade, teologicamente falando, se reflete como intimidade. O discípulo amado, na verdade, é um discípulo íntimo com Nossa Senhora. Nós também, se queremos ser discípulos amados, precisamos também ter intimidade com Maria. Depois, Jesus então olha para sua mãe e diz, mulher. Ao chamar Maria de mulher, automaticamente ele se refere a ela como nova Eva, né? Como a mãe da nova vida. E além disso também eu trago outros exemplos que isso também pode associar-se. Maria como mãe espiritual dos discípulos, Maria como mãe da igreja, Maria como antigo Israel, porque Israel também era personificada como mulher no Antigo Testamento. E ademais, Jesus então vai dizer para ela que na verdade, né, a partir daquela hora em diante, ele entrega a Maria o discípulo amado, depois diz para o discípulo amado que ela é sua mãe, e daquela hora em diante, a hora máxima, né, o ponto alto, que é do ato da cruz, o discípulo a recebe consigo. Não entenda o receber consigo apenas no sentido histórico, como muita gente até hoje vai fazer a peregrinação para a casa de Maria, que foi onde João a levou, é assim que interpretam. Mas entenda, na verdade, como acolher consigo, como também um sentido espiritual. A partir daquele momento, o discípulo também a acolheu dentro da sua intimidade, do seu coração. E é assim também que nós somos chamados, a chamar Maria para caminhar conosco, a chamar Maria para que ela nos ensine a ser discípulos amados. Mas para finalizar esse estudo, também faço um outro comentário. A origem do nome Maria é muito complicado, mas alguns aludem Maria tendo uma raiz egípcia. Se configurarmos a isso, Maria é amada. Se Maria tem esse significado etimológico de ser a amada, é interessante perceber que junto à cruz estava a amada e o amado. Isso nos alude que só aquele que ama consegue estar de pé. Só aquele que ama de fato consegue estar ali em constância, em permanência, mesmo diante das provações. O segredo para conseguir suportar as grandes provações e tentações que nós passamos somente é um: o amor. Por isso, para entendermos isso, convidemos Maria, mãe das dores, a mãe, a Mater Gloriosa, né? A mãe da glória e a mãe dos viventes, para estar conosco e nos ensinar a sermos discípulos amados, assim como aparece dentro desse texto. Acolhamos Maria no nosso interior, acolhamos Maria na nossa vida e aprendamos com ela a ser mais de Jesus. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo, dessa nossa reflexão, e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.